Boa noite. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a paz de Cristo esteja conosco. Assim, quero saudar a todos os irmãos encarnados e encarnados aqui presentes, aos internautas, aos ouvintes da Rádio Ismael.net. O tema de hoje, meus irmãos, fala da família e escola de almas. Falar de família é muito complicado. Falar de família agrega muita responsabilidade. Eu não pretendo me aprofundar pelas próprias minhas limitações, mas queremos fazer um panorama da aprendizagem no lar como escola. E fundamento a minha fala de hoje no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Tudo tem razão de ser em função do nosso planejamento reencarnatório. No capítulo 4, também do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, que nos fala do parentesco corporal e do parentesco espiritual. É sobre a família corporal, a família ligada pela consanguinidade, avós, pais, filhos, netos, irmãos, e todos aqueles que se agregam, que Deus coloca sob a nossa guarda, da responsabilidade dos pais, no aconchego de uma família, que vamos centrar a nossa reflexão e comentários, harmonizando-os para a grande família espiritual, como também nos ensinamentos da equipe espiritual de Eurípides Barçanufo. Falando de Eurípides Barçanufo, hoje, 1º de maio, é aniversário de nascimento do nosso querido irmão Eurípides, em 1880. Santo Agostinho alerta para a missão e responsabilidade dos pais na condução dos seus filhos, educando-os em busca do aperfeiçoamento moral e do seu progresso, que são espíritos encarnados em nossa família, sob a nossa guarda, por desígnios de Deus. E por tais, seremos cobrados pelo divino e eterno Pai, nosso Deus. Se bem conduzidos, receberemos a recompensa, mas se permanecerem atrasados por nossa falta, o castigo é de vê-lo entre os espíritos sofredores. Meus irmãos, devemos obediência à lei de progresso, a qual todos nós estamos subordinados. O ser progride intelectualmente,
no conhecimento científico e tecnológico. Progride moralmente, estruturando valores imperecíveis que purificam o espírito. O importante é que este progresso seja equilibrado. O aperfeiçoamento do espírito passa necessariamente pela escola familiar, em um contexto que pode propiciar a educação do ser, convidando-o a experienciar situações adversas para adquirir valores morais. A equipe espiritual de Eurípides Barçanufo, em sua obra Evangelização de Espíritos, psicografada por Alzira Bessa, nos fala da metodologia embasada no ensinamento do Divino Mestre Jesus, a pedagogia do amor. A família é composta de espíritos encarnados que, pela sua individualidade, possuem personalidades próprias, ocorrendo as diversidades existentes. A compreensão da personalidade auxilia o espírito a não repetir atos perniciosos gravados em sua memória. A personalidade revela as necessidades e os valores do espírito. No decorrer da existência, a personalidade poderá, através da educação, modificar-se para melhor, construindo assim para a elevação moral do espírito. Meus irmãos, aqui eu faço um parênteses para vos dizer que antes de conhecer a doutrina espírita, eu acreditava que a personalidade não mudava. E segundo um ditado popular, pau que nasce torto, morre torto, e se queimado, até a cinza é torta. Agora compreendo, meus irmãos, que estava errado. E que Deus nos dá a oportunidade da reencarnação justamente para promovermos as mudanças necessárias ao nosso aperfeiçoamento através de provas e expiações. A escola de alma. Na família, o uso da pedagogia do amor deve ser constante em todas as fases existenciais, na infância, na adolescência, como adulto e na fase da terceira idade, o idoso. Em cada fase se aplica conhecimentos e esclarecimentos compatíveis com o nível de compreensão e aprendizagem. Na infância, desde o nascimento, a criança absorve as vibrações do meio pelo perispírito, as sensações, as percepções, as visões que os sentidos físicos e extrafísicos podem lhe proporcionar. Vibrações como a ternura, o afago, o aconchego, o pensamento da mãe, do pai, a tonalidade da voz, a música, o local onde mora, a paz que o cerca, são os mais fortes estímulos para o comportamento equilibrado do espírito. Ao contrário, quando a criança
com a sua sensibilidade, absorve a agressão do meio, o abandono, o frio, a fome, os tormentos, as angústias e o medo. Um registro negativo fica armazenado em sua memória. Um ambiente familiar violento pode ser modificado por um coração materno cheio de amor, bondade, ternura e paz. É importante orientar os pais na condução dos seus filhos na fase infantil, porque ela se torna basilar no desenvolvimento do ser. Desde educar a audição nas melodias mais harmoniosas, sensibilizar a visão para as cores mais belas, incentivar o contato com a natureza, até a harmonização do pensamento. Assim, a educação deve auxiliá-lo a manter a progressividade da esperança. O amor é energia que educa, alimenta e fortalece todo o ser na aquisição da confiança, da ternura e do bem-estar. Na adolescência, o ser vivencia um momento de intensa atividade. Atividade espiritual caracterizando um estado de inconstância emocional. Nessa ocasião, o ser necessita de diversos tipos de conhecimentos para enfrentar os momentos de lutas e conflitos, como a espiritualidade, a fé, a esperança, a caridade, como também a prudência, a temperança, a ética e a justiça. Aí entra a participação dos pais a estimular o filho na conquista de valores perenes, visando fortalecer seus ideais e encorajá-lo a superar as dificuldades que chegam. Nas dificuldades existenciais, nos momentos de angústia, o ser precisa receber uma educação que forge a atitude de progresso. Na adolescência, é árdua a tarefa de educar somente por meios de argumentos racionais. É necessário investir também no sentimento, na emoção e no exemplo. O exemplo deve ser uma constante em todas as fases. Na idade adulta, o espírito, tendo passado pelas fases da infância e da adolescência, já dispondo de uma bagagem de conhecimentos, de sabedoria e de valores morais, chega à idade adulta, onde pode conquistar maiores discernimentos, eliminando dúvidas e aplicando os dispositivos da consciência em todos os seus atos, em todas as suas ações. A idade adulta tem grande importância na vida do espírito. Funciona como divisor de interesses e de pensamentos construtivos. É nessa fase que o espírito reafirma seu compromisso espiritual. Nela desenvolve todas as suas potencialidades, procurando manter o nível de discernimento perante os fatos da vida. O espírito
pode analisar o seu desempenho dentro da família, da profissão, da sociedade, o que, de alguma forma, poderá contribuir para o progresso que o rodeiam, que o rodeiam, ajudando-se mutuamente. Na idade adulta, o espírito analisa melhor o seu compromisso reencarnatório, aproveitando as oportunidades que lhe são oferecidas para o seu crescimento espiritual. Por outro lado, percebemos que as grandes quedas do espírito acontecem nessa fase existencial, quando os interesses e desejos são mal conduzidos, afastando o espírito de seus verdadeiros objetivos e vindo a contrair grandes débitos. É na fase adulta que o espírito é convidado a uma prática mais intensa da caridade, em que o discernimento tem um papel preponderante. A idade adulta pode ser comparada a uma lavoura. Os bons cuidados resultarão em boa colheita. Assim é a vida do espírito. O adulto harmonioso, seguro de si, será o idoso sereno e confiante. O idoso observa-se nessa fase a solidão, o medo, a insegurança, aparece como resultados de uma consciência culpada, por não cumprir seu planejamento reencarnatório. Ao contrário, o idoso ativo, dinâmico, sente uma profunda alegria, tem a certeza do dever cumprido em relação ao seu planejamento. Não tem receio, confia sempre porque sabe que em sua existência aproveitou bem a sublime oportunidade de evoluir. O idoso deve ser orientado para prosseguir no trabalho libertador, para que suas experiências possam ser enriquecidas com novas oportunidades. A morte não ceifa a oportunidade de crescimento, mas coloca-nos frente a frente com a nossa própria construção íntima. O tempo envelhece a estrutura física, mas o espírito, o tempo tem outra dimensão. Meus irmãos, nesse contexto, o Evangelho no Lar é de grande importância para a consolidação de todos esses ensinamentos em todas essas fases da vida. Emmanuel nos diz: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Diante de tudo isto, a família do mundo atual enfrenta muitos desafios. Vamos citar alguns deles, como as drogas, mal que aflige toda a humanidade, destruindo o ser e provocando grandes sofrimentos da família. Devemos nos unirmos, meus irmãos, em defesa da vida e da família. A sexualidade, a pedofilia, a homossexualidade. O Espiritismo vê a pedofilia como um grande desequilíbrio mental e espiritual, necessitando de tratamento específico, inclusive espiritual.
a homossexualidade são criaturas merecedoras de compreensão e, sobretudo, de esclarecimentos. A influência da mídia, a internet, como a mídia em geral, rádio, televisão, etc., tem forte influência no ser, em qualquer fase. Contudo, merece especial atenção dos pais aos filhos na infância e na juventude, necessitando de grande vigilância e estabelecimento de regras e comprometimentos. Assim, meus irmãos, nós expomos superficialmente o que aflige, o que agride no mundo atual a família. E o que devemos, os pais, nos prepararmos para a defesa de todos aqueles que estão sob nossa guarda. Salientamos aqui também as conquistas das mulheres, sua libertação, o trabalho pela responsabilidade do lar, a induzem a abrirem-se com os encargos domésticos, muitas vezes negligenciando as sagradas tarefas da maternidade, em que a mais nobre, a mais sublime de todas as missões lhe é confiada: preparar os filhos para a vida, tarefa que lhe concede o supremo encargo de colaboradora de Deus. Devemos enfrentar também, meus irmãos, e ensinar aqueles que estão sob nossa guarda, na nossa família, a tolerar as diferenças. É preciso respeitar a individualidade de cada um e estimular o diálogo e a reciprocidade. Ensinar o respeito e a disciplina. Na maioria das famílias, a palavra solidariedade está abandonada. Vivemos em uma sociedade individualista, egoísta. Aí, meus irmãos, a benevolência e a indulgência são sendo fundamentos essenciais da caridade, ao lado do perdão, deve-se fazer presente, constante, em todo o nosso relacionamento com os nossos irmãozinhos, com todos os nossos familiares, preparando-os para que todos progridam, auxiliando uns aos outros. Concluindo, meus irmãos, eu quero fazer uma saudação a todas as famílias, especialmente as mães, pelo mês que se inicia. Mês em que comemoramos a família, o Dia das Mães, e para todas estas mães que têm esta grande responsabilidade de educar, de conduzir os filhos, de conduzir uma família juntamente com o pai, é que eu parabenizo pela bênção de Deus, para que fortaleça a todas, para que possam levar à frente esta missão que Deus coloca em suas mãos. Felicidade para todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.